Olá, pessoal! E aí, estão preparados para a parte 3 do nosso curso Descomplicando a LDB? Eu espero que sim. Nesta aula, nós vamos ver o artigo 5º, no qual fala da educação básica, que é um direito público subjetivo. Mas e aí, o que é um direito público subjetivo? Nós vamos descobrir nesta aula. Mas antes, aproveita, deixa o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho para você ficar por dentro de tudo que eu postar, ok? E se você perdeu as outras aulas, né, as duas aulas anteriores, vai aparecer aqui no vídeo, em algum canto do vídeo, os cards das aulas, beleza? Mas também vou deixar disponibilizado os links na descrição e também o nosso material e-book, tá ok? Então, sem mais delongas, bora estudar, galera! Bom, pessoal, então vamos seguir aqui. Artigo 5º. Educação básica. Direito público subjetivo. Até grifei aqui de vermelho. O que é um direito público subjetivo? Primeiramente, o que é subjetivo? Subjetivo é aquilo que é da pessoa, é dela. Então, a educação básica, sendo um direito público subjetivo, é um direito que todas as pessoas terão, tá? E esse direito público subjetivo, sendo um direito da pessoa, é um direito que esta pessoa não pode se recusar a ter, entendeu? Então, esse direito vai ser dado, né, à pessoa pelo poder público, é um direito público subjetivo, direito à educação básica. Voltando lá no artigo 4º, no qual nós vimos que a educação básica ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então, essa educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, ela é um direito público subjetivo, é um direito público direito público das pessoas. E essas pessoas que têm esse direito à educação básica, elas não podem se recusar a esse direito. Por quê? Porque a educação básica ela é obrigatória. Então, eu tenho direito à educação básica, mas eu não posso me recusar a ter esse direito. Esse direito é um direito público subjetivo, ele será garantido a mim por quem? Pelo poder público. Então, o poder público vai me assegurar o direito à educação básica. Então, ele vai me assegurar o direito público subjetivo, ok? Vou mudar esse E aqui, que ficou muito esquisito. Deixa eu apagar aqui. Você vai fazendo a anotação no seu material, tá? Então, o direito público subjetivo ele é assegurado pelo poder público. E é um direito da pessoa. O direito à educação básica é um direito da pessoa. E a pessoa não pode se recusar a ter esse direito. Por isso, a educação básica ela é obrigatória e gratuita. Porque aí a pessoa não tem para onde fugir. Ela não pode se recusar a ter esse direito. A educação básica, lembra que nós vimos que a educação básica ela é essencial. É aquela educação que todos têm que ter, que não pode faltar para ninguém. Logo, a educação básica ela é obrigatória e gratuita e ela é um direito público subjetivo. Ela não basta ela ser obrigatória e gratuita, ela é um direito público subjetivo, é um direito da pessoa. É o direito da pessoa e ela não pode se recusar a esse direito, tá ok? Então, vamos seguindo aqui, ó. Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público, porque é o poder público que tem a obrigação de oferecer essa educação básica para exigi-lo. Então, vou até grifar aqui que quem tem a obrigação é o poder público. É o poder público que vai assegurar essa educação básica. Tá? Então, se o poder público não oferece essa educação básica, ele vai responder por crime de responsabilidade. Nós vamos ver mais adiante no próximo slide, tá ok? Então, é um direito público subjetivo, direito à educação básica, é um direito da pessoa, ela não pode se recusar a ter esse direito, tá? E caso esse direito não seja oferecido a alguém, pode qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída. Então, qualquer pessoa pode acionar, né, o poder público para exigir
Ou seja, uma família que o filho não está tendo direito à educação. Uma família, no caso, é a mãe, né? O filho não tem direito à educação, não tem uma escola. O que ela tem que fazer? Acionar o poder público para exigir. Ela tem que entrar na justiça. E nós vamos ver no próximo slide que, caso ela entre, a ação judicial ela vai ser gratuita. Tá? Por quê? Porque é um direito público subjetivo, o direito à educação básica. Então, se a pessoa entrar na justiça para exigir, quando o poder público não oferece essa educação básica, a ação judicial ela será gratuita. Tá? Então, qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação comunitária pode exigir do poder público essa educação básica, porque é um direito público subjetivo, né? E ainda o Ministério Público pode acionar o poder público para exigi-lo, ó. Ministério Público, coloquei aqui até em negrito. Seguindo aqui, o poder público, que é o responsável, né, por assegurar a educação básica, por oferecer a educação básica, na esfera de sua competência federativa, né? Ou seja, se for de competência poder público municipal, é o poder público municipal que tem a responsabilidade, poder público estadual, poder público federal, né? Dependendo da competência federativa desse poder público, tá? Ele deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então, vamos lá. O poder público, para ele poder oferecer a educação básica, o que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que recensear, ou seja, ele tem que fazer uma pesquisa, né, das crianças que estão, né, em idade escolar, porque se ele vai oferecer a educação básica, vai oferecer os demais anos, né, de estudo, ele precisa saber quantas crianças estão na educação infantil, quantas crianças estão no ensino fundamental, né, quantas crianças estão no primeiro ano, no segundo, e assim por diante. Ele precisa fazer essa pesquisa para poder estar oferecendo a educação básica. Então, por isso que todos os anos, né, tem o censo escolar, no qual é feito as pesquisas, né, das crianças que foram promovidas, crianças que foram retidas, quantas crianças estudam na escola, quantas crianças estudam na escola, né? Isso é feito anualmente, tá? Então, e também eles fazem esse recenseamento, né? De quem também não concluíram a educação básica, ó, como jovens que não concluíram a educação básica. Então, o poder público também tem a obrigação, né, de fazer essa pesquisa de quem ainda não concluiu a educação básica, de quem está fora da escola. Então, ele vai recensear, né, ele vai pesquisar quantas crianças estão em idade escolar, saiu da educação infantil e vai para o ensino fundamental, ele precisa oferecer a vaga, então ele precisa saber quantas que saíram da educação infantil, quantas que vão para o ensino fundamental, quantas, né, estão estudando, tá? E aí ele vai estar oferecendo. E após fazer esse recenseamento, né, após recensear, o que ele vai fazer? A chamada pública. A chamada pública, divulgar, né? Divulgar a oferta, né, de educação, divulgar o período de matrícula. Então, assim, a gente vê nas escolas, né, quando tá chegando a época de matrícula, as escolas divulgam, posta em rádio, posta nas redes sociais, divulga na televisão. Então, isso é a chamada pública, quando o poder público, na esfera de sua competência federativa, ou seja, tanto municipal, estadual, federal, faz essa chamada pública chamando os estudantes, né, chamando os pais, no caso, para matricularem os seus filhos em idade escolar, tá? Mas após fazer o censo, né, após recensear essas pessoas, ele vai ter condições de fazer a chamada pública, tá? Então, quem tem a obrigação de fazer a chamada pública, chamando as pessoas, é o poder público. Então, o poder público ele vai recensear, ou seja, ele vai calcular, né, quantas crianças estudam, quantas crianças não estudam, quem que está fora da escola. Depois, o poder público vai fazer a chamada pública, tá? Aqui ficou com bastante seta, deixa eu apagar. Ele vai fazer a chamada pública. Depois, o poder público, após fazer a chamada pública, quando a criança já estiver estudando, o que vai fazer? Ele vai zelar junto aos pais. Deixa eu esperar aqui. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, após ele recensear
Então, vamos voltar porque isso cai bastante em prova. Então, o poder público, a obrigação de oferecer educação básica é do poder público. O poder público oferece educação básica, que é um direito público subjetivo, é um direito das pessoas, e as pessoas não podem se recusar a ter esse direito. E o poder público, na esfera de sua competência federativa, ou seja, tanto municipal como estadual, federal, na esfera da sua competência, ele vai recensear anualmente, ó, vamos voltar aqui, que a gente não tinha grifado, ó, anualmente, todo ano, tá? Ele vai recensear, ele vai, descobrir, vai pesquisar as crianças e adolescentes em idade escolar, Ele vai saber se a criança foi promovida, se a criança foi retida, quantas crianças estudam na rede escolar, que estão estudando, que estão dentro da escola, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então, após fazer esse recenseamento, essa pesquisa, o que o poder público vai fazer? A chamada pública, vai chamar essas pessoas para estudarem, vai chamar o pai dessas crianças para matricular essas crianças na escola. Após isso, o poder público vai zelar, quando a criança já estiver estudando, junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Tá? Então, olha quantas obrigações o poder público tem. Vamos seguir no próximo slide. E ainda, ainda é obrigação do poder público, ó. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, o poder público que vai assegurar, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, até deixei em negrito, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Então, qual que é a prioridade do poder público? É garantir, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. O que é o acesso ao ensino obrigatório? A educação básica. Deixa eu apagar esse risco aqui. A educação básica. Então, o poder público, primeiro de tudo, ele vai garantir a educação básica. Após, se ele garantir a educação básica, aí sim ele pode atender aos demais níveis e modalidades de ensino. Ele pode ir, por exemplo, para a educação superior, mas primeiro a obrigatoriedade é a educação básica, tá? Que ele vai assegurar. E aí depois, atendendo perfeitamente a educação básica, aí ele pode atender os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais legais. Ou seja, conforme as prioridades. Então, a gente sabe que hoje o poder público, a prioridade dele é, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, ou seja, educação básica. Educação básica, retomando o artigo 4º, dos 4 aos 17 anos, tá? Seguindo aqui. Qualquer das partes mencionadas no caput desse artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do artigo do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Tá? Então, qual que são as partes mencionadas no caput do artigo? Essas partes aqui, cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então, esse cidadão, se for um cidadão que vai acionar o poder público para exigir essa educação básica, essa educação obrigatória, sendo um direito público subjetivo, ou grupo de cidadãos, ou associação comunitária, ou organização sindical, quando eles forem acionar o poder público, eles vão acionar mediante justiça, eles vão peticionar no Poder Judiciário. E essa petição, eles vão acionar, então esse acionamento na justiça será o quê? Gratuito, tá? E de rito sumário, a ação, essa ação vai ser gratuita, tá? Por quê? Porque é um direito público subjetivo. Seguindo aqui. Comprovada a negligência da autoridade competente. Quem que é a autoridade competente? O poder público. Por quê? Porque é o poder público que vai oferecer. Então, poder público. Você anota aí no seu material com uma letra mais bonita do que a minha, porque a minha letra fica muito feia aqui. O poder público. Então, comprovada a negligência do poder público, que é a autoridade competente, para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, que esse ensino obrigatório é a educação básica, que nós já anotamos ali. Educação básica dos 4 aos 17 anos.
poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Isso cai bastante em prova, tá? Isso cai bastante em prova. Eu vou apagar aqui porque ficou muito feio, vai deixar o slide feio. Né? Então, vamos lá. Vamos retomar. Então, se o poder público não oferecer, não garantir essa educação básica, esse ensino obrigatório, o poder público vai responder por crime de responsabilidade. Isso cai em prova. Então, comprovada a negligência da autoridade competente, ou seja, o poder público, para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Então, saiba que a autoridade competente, poder público, dentro da esfera de sua competência federativa. Ou seja, se for o poder público municipal, é o poder público municipal que vai responder por não oferecer o ensino obrigatório para essa criança. Se for o poder público estadual, ele que vai responder. Se for o poder público federal que vai responder. Tá? Então, assim, o poder público na esfera de sua competência federativa, ele vai garantir o oferecimento do ensino obrigatório. Não oferecendo, não garantindo, o poder público vai ser imputado a ele o crime de responsabilidade, tá? Então, guarda na cabeça, crime de responsabilidade. Por quê? Porque é responsabilidade do poder público oferecer o ensino obrigatório, oferecer a educação básica. Então, se não oferecer, ele vai responder por crime de responsabilidade. Por quê? Porque não cumpriu com a responsabilidade dele. Ok? Então, vamos seguir aqui. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público, que é o responsável de tudo aqui, poder público, criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente de escolarização anterior. Ou seja, se a educação básica, sendo um direito público subjetivo, sendo obrigatória, caso a criança não tenha entrado, às vezes a família não matriculou essa criança, não matriculou por N razões, não matriculou, a criança tem aí 10 anos e nunca frequentou, não frequentou nem educação infantil, não frequentou as demais séries, tem aí 10 anos. E o poder público ele tem que assegurar o ensino obrigatório. Então, o poder público vai colocar essa criança de 10 anos na educação infantil? Não vai colocar, porque não faz sentido colocar uma criança de 10 anos junto com outras de 4 e 5. Não faz sentido. Então, aí ele vai criar formas alternativas, alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino. Vamos entender aqui níveis de ensino? Não educação superior, educação básica, mas aqui como os níveis, né? Educação infantil, ensino fundamental, né? No caso, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Vamos entender desse jeito, Pré-escola, P, EF, ensino fundamental, tá? E EM, ensino médio. Então, se a criança ou jovem nunca frequentou a escola e tem a idade para estar em determinada série, então o poder público vai criar formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. mas tem 10 anos. Ele vai entrar no quinto ano do ensino fundamental, sem nem ter, vamos dizer assim, sem nem ter sido aprovado, sem nem ter estudado quarto, não ter feito terceiro, não ter feito educação infantil? Vai. Por quê? Porque é garantido em lei que o poder público vai criar formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino. Por quê? Porque ele tem que cumprir com a obrigatoriedade, tá? Obrigatoriedade, mas aí a gente volta aqui. O que seriam as formas alternativas? Vou voltar lá. Formas alternativas é o quê? Para garantir essa obrigatoriedade dessa criança que às vezes nunca foi para a escola e precisa estar estudando, né, porque é um direito dela, ele pode estar oferecendo um reforço, pode estar oferecendo aulas diferenciadas para essa criança para tentar recuperar o tempo perdido. Então, essas seriam as formas alternativas. Aí fica a critério de cada estabelecimento de ensino, tá? Mas o poder público ele vai garantir isso, independente de escolarização anterior. Se a criança não tem o certificado que passou de ano, não importa. Se ela tiver a idade de estar em determinada
em determinado ano, ela vai estar, tá? Por quê? Porque ele tem que garantir a obrigatoriedade de ensino, tá? E garantir a obrigatoriedade de ensino dentro da idade das crianças, né? Dentro da idade dos adolescentes, dentro da idade das pessoas, tá ok? Então, vai criar essas formas alternativas aos diferentes níveis de ensino, independentemente de escolarização anterior, tá? E aqui a gente aproveita e já vê o artigo 6º, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica, a partir dos 4 anos de idade. E a gente já tinha visto isso, né? No artigo 4º, que a partir dos 4 anos de idade, a educação básica ela é obrigatória. Sendo obrigatória a partir dos 4 anos, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula, tá? E aqui no caso, a partir dos 4 anos de idade, seria a matrícula na pré-escola, tá ok? Então, vamos treinar um pouquinho, ó. Cargo orientador educacional, ano 2019. De acordo com o artigo 5º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9394/96, o acesso à educação básica, que não pode faltar para ninguém, obrigatória é direito público subjetivo, ou seja, um direito da pessoa, que ela não pode se recusar a esse direito, tá? Esse direito é da pessoa e ele vai ser garantido pelo poder público, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo, porque o poder público que é o responsável por oferecer a educação básica. Considerando que determina os parágrafos deste artigo, é verdadeira a afirmação de que, ó, quer saber a afirmação verdadeira, então nós vamos encontrar várias afirmações falsas, tá? Então quer saber qual que é a verdadeira. Vamos começar aqui de baixo para cima. E, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, considerando obrigatoriamente a escolarização anterior. Toma muito cuidado com essas palavrinhas, obrigatoriamente, tá? Que as bancas amam usar esses termos, né, para dar uma confundida da gente. Não, lembra que nós acabamos de ver que o poder público, né, para garantir esta obrigatoriedade de ensino, ele vai, né, abrir algumas exceções. Quais são as exceções? Criar formas alternativas, né, de acesso aos diferentes níveis de ensino. Considerando, não, independentemente de escolarização anterior. Então, aqui, ó, não tá certo, é independentemente. Então, independentemente da escolarização anterior, da escolarização que esse indivíduo teve ou não, vamos colocar a situação, às vezes uma criança reprovou 2 vezes seguida, mas ela já passou da idade de estar em determinado ano, ela precisa ir para o ano que corresponde à idade dela. Então, vai criar formas alternativas de acesso para essa criança, independente da escolarização anterior, tá? Independente da escolarização anterior. E aí, essas formas alternativas, aí você vai ter que, né, ser formas diferenciadas. Escolarização anterior. Diferenciadas de acesso, tá? Para garantir essa obrigatoriedade de ensino, tá? Senão a criança pode ficar lá, ou o jovem, vários anos no mesmo ano escolar, não faz sentido, senão nunca o poder público vai cumprir a obrigatoriedade de ensino, que é dos 4 aos 17. Se a criança reprovou e ficar retida em determinada série, o poder público não vai cumprir essa obrigatoriedade de ensino, entendeu? Então ele vai abrir algumas exceções para estar cumprindo essa obrigatoriedade, tá? E aí essas vão ser as formas alternativas, isso é garantido, tá? Isso é garantido pelo poder público, essas formas alternativas de acesso para que ele cumpra com o dever dele, que é a obrigatoriedade de ensino, tá? E aí, independente de escolarização anterior, tá ok? Vamos lá para a letra D. Tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, apenas os pais ou associação de pais, sendo gratuita de rito sumário a ação judicial correspondente. Não são apenas, também toma muito cuidado quando a banca restringe muito.
né, ó, que não é apenas, tá? Nós vimos lá que é qualquer cidadão, grupos de cidadãos, associação comunitária. Vamos voltar aqui, ó, um pouquinho para a gente ver, ó. Aqui, ó. Podendo qualquer cidadão, grupos de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então, não é só os pais, como está escrito aqui, ó, tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário apenas pais ou associação de pais. Não, nem aparece a palavra pais, muito menos associação de pais. Tá? Então, aqui não está certo. Toma bastante cuidado quando coloca obrigatoriamente, apenas, tá? Porque as bancas fazem isso mesmo. Então, se liguem nisso. C. Apenas na esfera... Aqui, ó, outro apenas, ó, para a gente tomar cuidado. Apenas na esfera municipal e federal, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais legais. Não, é o poder público na esfera de sua competência federativa, né? É o poder público. Poder público na esfera de sua competência federativa e não na esfera municipal e federal apenas, porque aqui faltou a estadual. A estadual está entre a competência federativa. Então, aqui está restringindo apenas o município, apenas na esfera municipal e federal, mas e na esfera estadual? Também existe educação oferecida pelo Estado, ficaria de fora no caso? Então, muito cuidado com essas restrições que aparecem nas questões, tá? Ó, apenas na esfera municipal, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. Os termos deste artigo contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais legais. Não é, tá? É o poder público na esfera de sua competência federativa. Não tem como ficar escrevendo aqui não, tá, gente? Ó, esfera, competência, mas aí você anota aí, tá? Federativa. E a gente pode voltar rapidinho lá no slide para a gente reforçar bem, né? Porque cai bastante sim, ó. Em todas as esferas administrativas, aqui, ó, em todas as esferas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, tá? Então, aqui não está restringindo, não é só o poder público municipal, o poder público federal, estadual também. E aqui nesse outro a gente vê ó, o poder público na esfera de sua competência federativa, tá? Então, não é restringido apenas ao município, apenas ao federal. Não, é o poder público na esfera, na sua competência, né? Na sua competência federativa. Se for municipal, é o poder público municipal. Se for federal, é federal. Se for estadual, é estadual. Então, sempre o poder público ele vai assegurar, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, tá? Atendendo, né, conseguindo oferecer esse ensino obrigatório, aí ele pode contemplar em seguida os demais níveis e modalidades, tá? Mas a prioridade é o ensino obrigatório, tá? E isso é o poder público de forma geral, tá? Não restringe aqui a municipal e federal, tá? Então, riscando aqui. B. O poder público na esfera de sua competência federativa, deverá 1. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, não sendo, olha aqui, ó, não sendo obrigatório o recenseamento dos jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Tava certo, menos essa parte aqui, ó, não sendo obrigatório, porque nós vimos que ele vai recensear, né, anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, ou seja, que estão com a idade de frequentar a escola, e também ele vai recensear esses jovens e esses adultos que não concluíram a educação básica, ele também vai recensear. Imagina, até porque um dos deveres do Estado com a educação escolar, nós vimos lá no artigo 4º, é o quê? É oferecer a educação básica para os jovens e adultos, aqueles que não concluíram na idade própria. Então, aqui ele vai ter que recensear como que ele vai oferecer sem saber a quantidade de pessoas que não concluíram a educação básica na idade própria. Então, ele vai recensear sim, tá? E aqui depois está certo, ó, fazer-lhes a chamada pública, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Olha como que a banca é danada. Ela coloca um pedacinho aqui do que não é, né? Do que não tem na lei.
e o restante ela põe certo, só para te confundir. Só que você não vai cair porque você está estudando, tá? Então aqui, ó, o poder público ele vai recensear as crianças em idade escolar e ele também vai recensear aqueles jovens, crianças e adolescentes em idade escolar, desculpe, e vai também recensear aqueles jovens e adultos que não concluíram a educação básica na idade própria. Por quê? Porque é um dever do Estado garantir o acesso a essas pessoas também, tá? Garantir o acesso à educação a essas pessoas, tá? Então, essa questão aqui, ó, trouxe essa partezinha, às vezes, para aquele candidato que leu a prova rapidinho, falar, eu vi isso daqui na lei, mas não interpretou da forma correta, vai falar, eu não lembro se estava bem desse jeito ou não, e vai colocar essa como alternativa, e não é, tá? Pelo contrário, vai recensear também os jovens e adultos, tá? Então, não é nossa resposta. A. Comprovada negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Tá certo? Nós vimos, né? Que se o poder público for negligente, ó, porque a autoridade competente a gente viu lá, que é quem? O poder público. Olha, minha letra cursiva fica mais bonita. Poder público. Então, se o poder público for negligente em não oferecer essa educação básica, esse ensino obrigatório, que é um direito público subjetivo, esse poder público vai responder por crime de responsabilidade. Por quê? Porque é a responsabilidade do poder público oferecer. Então, se ele não oferecer, ele vai responder por esse crime de responsabilidade, porque ele está se eximindo dessa responsabilidade, tá? Ele está se recusando a essa responsabilidade, tá ok? Então, vamos corrigir aqui. Beleza. Cargo PEB 2, né? Professor de Educação Básica 2, História, ano 2018. 14. Analise o artigo 5º da Lei Federal número 9394/96. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, que você precisa memorizar, ó, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda quem que tá faltando aqui no final, que aparece, que eu deixei em negrito lá no slide anterior, Ministério Público. Então, o último que aparece é o Ministério Público. Acionar o poder público para exigi-lo. Assinale a alternativa que, de acordo com a lei federal, completa corretamente a lacuna acima. A escola? Não, não é a escola que vai acionar o poder público para exigi-lo. Não. A família? Não, porque aqui está aqui, ó, qualquer cidadão, grupo de cidadãos, então não haveria necessidade de colocar aqui a família, tá? Porque a família é, de certa forma, cidadão, um grupo de cidadãos, tá? A associação comunitária, o Estado? Não, o Estado não. Tá? Até porque o Estado seria um poder público, né? Se no caso, quem está exigindo a educação, o ensino obrigatório for uma família cujo filho estuda na rede estadual, ou deveria estudar na rede estadual, então o Estado seria um poder público, porque o poder público engloba as 3 esferas federativas, né? Poder público federal, estadual e municipal. Então não seria jamais o Estado, tá? Porque o Estado já é o próprio poder público, dependendo, tá? Da situação aqui. Então a escola, não é a família, não é o Estado. Por que não é a família? Porque já aparece aqui, ó, cidadão, tá? Grupo de cidadãos. A escola não é porque não aparece aqui, tá? E aqui seria o Ministério Público, que era o que estava faltando. O Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Cargo: Professor de Educação Básica 2, História, ano 2018. 15. Em conformidade com o estabelecido no artigo 6º da Lei Federal 9394/96, efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade é dever dos municípios? É os municípios que vão matricular as crianças? Não, quem são os responsáveis pelas crianças? Quem são os responsáveis? São os pais. Então, quem vai matricular? Os pais ou responsáveis. O Estado? Não. O Estado, o município, ó, o Estado aqui e o município seriam, vamos dizer assim, o poder público. Eles vão oferecer, eles têm a obrigação de oferecer essa educação básica, esse ensino obrigatório,
tá? Mas eles não têm o dever de matricular, não são eles que vão matricular, quem vai matricular são os pais ou responsáveis, tá? Pelas crianças, pelos adolescentes, enfim, né? C, da sociedade, não é sociedade, são dos pais ou responsáveis. Então, não seria aqui, não seria essa, nem essa. Letra D, dos pais ou responsáveis. Então, os pais são os pais ou responsáveis devem matricular as crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. E agora, na próxima aula, nós veremos o artigo 7º, né? E a educação privada, né? A educação particular. E aí, né? O que tem de normas para ela, o que ela vai seguir, e aí a gente vai ver os próximos artigos também, tá ok? Um beijão para vocês que me acompanharam até agora. Continue com bastante foco nos estudos que você muito em breve vai estar decorando, vai ter decorado a LDB, tá? Que não é difícil, é só interpretar que você vai conseguir gabaritar a sua prova, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Se não deixou, aproveita e deixa o seu like. E se inscreva no canal, ative as notificações do sininho. Beijão e até a próxima!